eu vou lá arrumar um emprego, não dá certo. Eu vou, sei lá, vou arrumar minha casa, quebro as coisas. Eu vou andar de carro, bato o carro. Essas coisas que você vai fazendo no seu dia a dia e começa a não dar certo. E existe também aquele desencarnado que está obsidiando você, mas não para o seu mal. Alguém que partiu que goste muito de você, mas que está ali do seu lado, porque não consegue separar de você, porque ele te ama. Porque era seu pai, era sua mãe, era seu marido, era seu filho, era um ente que te amava muito. E ele acredita que tem que estar do seu lado ainda. Não despertou que já está em outro plano. E ele também te obsedia, porque as nossas energias são diferentes. E por mais que ele te ame, ele está num plano diferente do nosso. A energia no nosso plano terreno é uma, e a energia no nosso plano espiritual é outra. E essa criaturinha que me ama e que está aqui do meu lado ainda, me obsidiando, ela não consegue entender, porque ela não consegue se separar de mim. Ela acha que tem que ainda estar do meu lado. É um processo de obsessão e a gente trabalha na casa espírita também esse tipo de situação. Então essa criaturinha aí que eu tanto amo, e que ela me ama e está aqui, ela precisa encontrar a luz. Ela precisa saber que ela não faz mais parte desse plano, mas que a nossa ligação de amor é eterna. Só que nesse momento nós estamos separados. Mas em breve nós iremos nos aproximar novamente. E aí o que eu faço? Eu rezo, eu peço a Deus que ela encontre a luz, que ela encontre o caminho, que ela perceba que eu estou bem, né? Que eu sinto falta, porque sentir falta e saudade, isso é uma coisa que ninguém vai tirar do outro. Você acha que se eu perder minha mãe eu não vou sentir falta dela? Lógico que eu vou sentir, mas isso não significa que eu fique chorando, que eu fique chamando, né? Então nesse momento eu tenho que orar e pedir por ela, que ela encontre a luz, que os anjos de luz possam ajudá-la, e aí ela vai entrando num processo de sono. E aí ela vai conseguir ser auxiliada. E aí essa ligação de obsessão que está tendo entre esse meu ente querido e eu vai se desvencilhar, ela vai ser tratada. E num momento adequado, quando ela estiver já equilibrada, quem sabe, né? Possa ter alguma comunicação, de uma psicografia que às vezes acontece, né? Ou então nada, simplesmente saber que ela está bom e um dia, se o nosso Pai assim permitir, nós poderemos nos reencontrar. Esse é um processo. Existe um processo de desobsessão também, que é de desencarnado para desencarnado. Stella, mas o que é isso? Desencarnado para desencarnado? É assim, eu não falei que nós estamos juntos? Aqui eu tenho raiva de alguém e lá em cima alguém morreu e tem raiva um do outro também, né? E eles estão se perseguindo, estão correndo um atrás do outro, estão se escondendo, estão sofrendo e ficam por isso anos e anos, séculos e séculos. Existem pessoas ainda da época da escravidão que são obsidiados ainda pelos seus malfeitores, que eles ainda correm, se escondem. E precisam de muita luz, de muito entendimento, de muita oração, que ficam aí pelos umbrais da vida, né? As cavernas escondidas, na escuridão. Mas todos nós somos filhos de um único Deus, que lança sobre nós as oportunidades, através das luzes, das bênçãos, da caridade, do amor, daquele que ficou. Né? Porque nós que estamos aqui ainda encarnados, podemos vibrar muito amor por todo aquele que já partiu e que precisa encontrar a luz. É por isso que nós fazemos as vibrações, é por isso que as pessoas se unem em determinados dias, em determinados horários, para orar, para vibrar pela humanidade, sem conhecer. Eu não preciso conhecer uma pessoa para desejar um bem para ela. Nós temos que tirar da nossa mente essa ideia pequenez, de que eu só rezo para o meu marido, para os meus filhos, para os meus amigos, para os meus pais. Não. Se nós somos todos irmãos, filhos de um único Deus, eu tenho que pedir por todos aqueles, porque a nossa principal função é evoluir, tanto aqui como no plano espiritual. Então vamos, através das orações,
através das falanges do bem, né? Das falanges de Maria, de José e de tantos outros sem nome, é que vão nesses lugares obscuros e levam a luz, levam a compreensão. Mas é muito importante. Deus é tão bom que Ele deixa que nós aceitemos. Ele não impõe. Então pode ir lá oferecer ajuda. Só que se a pessoa não quiser essa ajuda, se ela ainda não estiver no momento da ajuda, ela não vai aceitar. Ela ainda vai sofrer mais tempo. Mas a partir do instante que ela pede o auxílio, instantaneamente essa criatura vai começar a ser tratada, vai ser levada para os lugares de atendimento e vai começar a fazer todo um trabalho com essa criatura, como a gente faz aqui, um trabalho médico com a gente encarnado, né? Então Deus, ele emana as bênçãos de luzes dele em todos os nossos estágios, em todos, não importa onde quer que nós estejamos. Então agora eu vou falar, eu falei da obsessão do desencarnado para o encarnado, mas existe também a obsessão do encarnado para o desencarnado. Aí é o contrário, né? Aí é alguém que partiu e eu não deixo que parte. Ah, minha mãe não podia morrer, minha mãe não. Eu tô lá emanando, né, as minhas lágrimas, o meu choro, eu tô trazendo ela. Ai, a minha melhor amiga, o meu filho, alguém que foi uma pessoa muito boa, não podia ter morrido, não podia ter acontecido. Ai, foi um acidente, era muito não existe, é uma ideia fixa, entende? É uma ideia fixa daquilo que aconteceu, não podia ter acontecido. Gente, quem somos nós para determinar o que pode ou não pode acontecer? Somos deuses? Não somos. Nós não somos deuses. Nós temos que começar a compreender que as coisas acontecem da maneira que tem que acontecer, né? Mas não aceitando. Oxe, eu estou aqui, eu não quero, não aceito que morreu, que foi embora. Então eu estou obsidiando aquela criatura que partiu. E aí eu não estou deixando ela descansar, porque eu estou chamando. E olha, gente, se existe algo poderoso, podem acreditar que é a força do nosso pensamento. Nosso pensamento é instantâneo. Ele vai ao longe, ele busca, ele traz. Então, se eu estou aqui chamando, estou buscando a criatura que já devia estar lá, num processo já de melhora, de entendimento, né? E se a outra pessoa está desequilibrada, aí a função é perfeita, né? Eu pedindo e ela lá chorando, e o negócio vira uma coisa de louco. Aí nada dá certo. Porque o que eu estou atraindo para mim? Esses irmãozinhos também que estão desequilibrados. E eles também não têm culpa. Porque todo mundo busca os afins. Nós vivemos dos afins, de sintonia, né? A gente não sempre fala das sintonias? Sintonia é que nem um imã lá, puxa, ele gruda um no outro. A sintonia é isso. Toda uma sintonia boa, uma sintonia positiva, atrai coisas boas, luz, positividade, esperança, tudo que é de bom. Toda uma sintonia ruim, tá nós. Aí eu vou atrair também tristeza, dor. O meu olhar, ele já olha negro. Olha que coisa, ele já olha coisa que não tá boa. Aí eu vou ver alguém passando ali, olha que... onde você tá vendo beleza naquilo? Pelo amor de Deus. Você tá vendo? Você denigre. Nós somos assim. Primeiro que a gente já julga, né? Tudo a gente julga. Você bateu o olho, já julgou. Porque ela é gorda, porque ela é magra, porque essa blusa não tá boa. Tudo a gente julga. E aí quando então eu tenho uma coisa que eu quero, aí pronto, né? Eu quero que a minha mãe esteja aqui de volta. Minha mãe não podia ter ido embora. Aquela ladainha toda. Eu tô obsidiando ela que esteja lá. Aí eu preciso do quê? De ajuda. Porque eu não tô conseguindo sair dessa situação. Então nós precisamos de ajuda, precisamos procurar ajuda, precisamos vir numa casa espírita, talvez precisamos até de um tratamento médico, de uma psicóloga, de um psiquiatra, porque a ideia fixa pode transformar muita coisa na nossa vida. Às vezes precisamos até de medicação para que aquilo melhore. Eu não sou PhD, não sou psicóloga, mas assim a gente pelo que conversa, né, vê que também às vezes existe a necessidade de um trabalho médico, conciliar os dois ambientes, né, as duas coisas.
O importante é que quando a gente consiga perceber que alguém do nosso lado esteja passando por uma situação dessa, que a gente procure ajuda. Porque a própria pessoa, às vezes não sempre, ela não consegue enxergar o que acontece com ela, né? Porque eu sou perfeita, né? Eu não enxergo. Mas nós temos obrigação de ter um olhar mais atento para aqueles que estão ao nosso entorno. É muito importante. E se a gente começar a fazer uma reflexão em todos que estão ao nosso entorno, nós vamos perceber que muita gente nos pede socorro, nos pede ajuda, e a gente não percebe. Por quê? A correria do dia a dia, aquele nosso cotidiano que vai nos consumindo, não nos permite ver algumas coisas. E aí, nós não enxergamos que alguém acaba indo ao suicídio, acaba com a sua própria vida, porque não conseguiu se desvencilhar de algumas situações. Então é muito importante que a gente analise, porque quem é melhor para conhecer quem está ao nosso entorno do que nós mesmos? Quem conhece melhor meus filhos do que eu mesmo? Quem conhece meu marido com 40 anos junto do que eu e ele mesmo? Né? Então você já percebe no olhar se a pessoa não está bem. O filho então falou, mãe, você já sabe, aconteceu alguma coisa. É uma coisa instantânea. Então às vezes a gente fecha os olhos para algumas coisas que estão aqui na nossa frente. Então eu queria que vocês se alertassem para quem está ao entorno de vocês. Os pais, os filhos, até vizinho. A gente tem vizinho de 40 anos, de 50 anos, que você tem mais amizade, mais contato do que com próprios entes de família. Então, nós estamos vivendo nos momentos de muita mudança de comportamento em geral, né? Então, que a gente possa lançar olhares para as pessoas, olhares de amor, de benevolência, que nós possamos transformar dentro de nós coisas boas, emanar coisas boas, porque nós só vamos conseguir sair de qualquer processo de obsessão, só vamos conseguir sair através da luz, de acreditar. Aí na minha casa começa tudo cair, tudo quebrar, tudo isso, tudo aquilo, é normal? Eu não costumava fazer isso, sabe o que está acontecendo? Vou me equilibrar, né? Nem tudo é espírito não, gente, às vezes é a gente mesmo, né? Então eu tenho que me equilibrar. Não, pera lá, Estela, vamos parar aí, o que está acontecendo? Vamos fazer vou ver dentro de mim mesmo o que está acontecendo. Porque eu me conheço, ou eu acho que me conheço, né? Quando eu estou bem, eu me conheço. Quando eu não estou bem, aí eu não me conheço, né? Então nós temos que tentar sempre fazer em nós uma reflexão da nossa vida. Santo Agostinho era uma criatura extremamente iluminada. Vocês podem ver na Bíblia, né, no nosso próprio Evangelho, tem umas partes lá, e eu gosto muito de citar isso porque eu acho isso extremamente importante. Diz que Santo Agostinho, no final de cada dia, quando ele ia se deitar, ele fazia uma reflexão de tudo o que ele fez durante o dia, desde o momento que ele abriu os olhos. Então, cada dia ele fazia essa reflexão. Ou seja, ele procurava no dia seguinte ser uma criatura melhor do que naquele dia. Então, por que a gente não pode tentar fazer isso, né? Tudo bem, já estamos aí com 20 anos de idade mais ou menos, são 20 anos que já se passaram, mas que nós podemos a cada dia tentar nos melhorar. Lançar esse olhar de bondade, de amor para quem esteja ao nosso entorno. Porque tudo se transforma, tudo pode se transformar através da luz. Não existe escuridão, existe ausência da luz. E nós podemos levar e ser essa luz na vida de qualquer criatura que esteja ao nosso lado. Esperança nós trazemos aqui dentro de nós. Um abraço, um aconchego numa hora que alguém precisa, sabe? Um olhar sem palavras traz a emoção que vai despertar em mim o que eu preciso naquele momento. Porque anjos de luz estão ao nosso lado. Nossos anjos guardiões, mentores, amigos, estão aqui do nosso lado a todo momento, intuindo a gente para o bem. Vamos abrir em nós e despertar dentro de nós a luz. E vamos emanar por aqueles nossos irmãozinhos que já partiram, que eles encontrem o caminho,
que eles encontrem a paz que tanto busca. Vamos nos desvencilhar dos nossos entes queridos que partiram. Não é esquecer, não. É vibrar que eles estejam num lugar bom, que eles estejam encontrando o caminho da luz. E que eu estou buscando a minha luz também. E um dia, com a permissão desse mestre maravilhoso, nós iremos nos encontrar. Então nós podemos mudar a humanidade se nós começarmos a vibrar numa única sintonia. Numa sintonia do bem, do amor, do bom. Países que se encontram em guerra, tantas coisas que estão acontecendo nesse momento no nosso mundo. Vamos vibrar por eles. Não vai adiantar nada. Adianta sim. Não adianta eu ficar parado. Eu não vou lá para aquela localidade, não, mas o meu pensamento, as minhas energias de positividade, de amor, de esperança, de aconchego para aquele que está perdendo o seu ente querido, que está sendo morto com as bombas, o meu amor, o meu desejo que essas pessoas sejam acolhidas, vai chegar. Vai chegar pequenininho? Vai, mas ele pode engrossar pelo caminho se vai de junto com todos os nossos desejos. É uma junção. Não tem aquele que uma andorinha só não faz verão? Uma sozinha ela não faz, mas quando ela se junta com todo mundo, ela faz um verão muito grande. Então que a gente aprenda a vibrar por todos. E isso é um bate e volta. Nós desejamos o bem, nós recebemos ele também. Embora não estamos fazendo isso esperando a retribuição. Nós fazemos isso porque eu não queria que o mar fosse bombardeado, que crianças fossem mortas, né? Que explodisse lá todo mundo dormindo. Mas nós podemos tentar mudar os pensamentos e auxiliar aquele que necessita de acolhimento nesse momento, que parte, que nem sabe como partiu, que de repente partiu. Tudo isso existe inato dentro de cada um de nós. Basta que isso desperte, que isso ecloda dentro de cada um de nós. Porque todos nós somos luzes. Luzes que cintilam, luzes que brilham. E como eu faço para que essa luz brilhe cada vez mais? Amar. Ame o seu próximo, ame seu amigo, ame seu vizinho, ame a todos. Ame aquele que pisou no seu calcanhar, no seu calo, na sua joanete. Ame ele também, foi sem querer. Aprenda a perdoar. Existem poucas coisas que a gente poderia fazer para melhorar, e o perdão é uma delas. O perdão é uma coisa que ele é divino. Quando a pessoa consegue perdoar realmente, é divino. Porque nós só perdoamos da boca para fora em geral, né? Quando a pessoa fizer mais alguma coisa, você já lembra na hora lá o que aconteceu. Então minha hora já está dando ali. Eu venho, se eles me derem a oportunidade, eu vou retornar com esse tema e seguir mais adiante com ele, tá bom? E eu peço a vocês que reflitam sobre isso que eu falei, que é muito importante. Mas que nós possamos mudar a nós mesmos e auxiliar o nosso próximo, tá bom? Eu trouxe uma mensagenzinha aqui que fala sobre a mente. Eu vou ler, falta só uns minutinhos. Ela diz assim: a mente. Deus criou o homem à sua semelhança e o presenteou com a mais fabulosa e misteriosa máquina que é o cérebro, e que somente ele possui a chave para abrir essa caixa de surpresas e desvendar os seus mistérios. Até hoje, a ciência que estuda a mente humana não encontrou todas as respostas. Os segredos que envolvem a mente humana jamais serão desvendados totalmente, pois a mente é a morada do espírito e o espírito a Deus pertence. O cérebro, moldado com destreza e sabedoria, abriga todos os tecidos nervosos, os sentidos, a razão e a memória. A massa encefálica se deteriora com a morte material, mas o pensamento e a consciência acompanham o espírito através do tempo e do espaço. O esquecimento de vidas passadas é um trabalho do plano espiritual e se faz necessário para que as lembranças não atrapalhem a evolução do espírito encarnado. A mente humana comanda o corpo físico e todas as suas funções.
Através do pensamento, podemos ir e vir numa fração de segundo e nos deslocar para qualquer lugar sem nos preocupar com a distância. Através do pensamento, podemos chegar até Deus e atrair a sua energia, a qual nos fortalece, dissipa todas as doenças e os malefícios dos maus fluidos que às vezes inconscientemente atraímos e os quais fazem com que o espírito estagne no campo da evolução e da prosperidade. A fé e o otimismo constante fazem com que tenhamos uma vida melhor, próspera e regada de alegrias. Deixemos que apenas os bons pensamentos possam fluir nessa máquina maravilhosa que Deus nos presenteou no momento da criação. Assim, fortaleceremos e iluminaremos o nosso espírito. Saibam que o amor, a caridade e o perdão são antídotos que podem ser produzidos pela nossa mente para combater o veneno do ódio, da indiferença, da mágoa que destroem o corpo e a alma. Não hajamos como certos animais irracionais que se matam com o seu próprio veneno. Lembremos sempre que temos o livre-arbítrio e o poder da mente que poderão ser usados em nosso próprio benefício. Amemos a Deus Pai e agradecemos todos os dias pelo dom da vida e pela razão. Achei bem propício isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês reflitam e que possamos ir nos melhorando. Porque a minha melhora depende de mim mesma, Eu preciso de ajuda, mas o primeiro passo sou eu que tenho que dar. Bom? Então, vou fazer o encerramento. Já apagou. Então, nesse momento, vamos fechando os nossos olhos, acalmando o nosso coraçãozinho, a nossa mente. Vamos sentindo aqui nessa sala, caindo luzes prateadas, caindo sobre nós, envolvendo todo esse ambiente, com energias de positividade, de esperança, de muito amor, que possamos sentir um abraço apertado desse Mestre que nos ama, que vai nos trazendo felicidade, alegria e aquela paz que tanto buscamos. Que possamos ter a plena certeza da proteção divina, que nos liguemos a esse Pai com todo o nosso amor. E assim vamos dizendo a esse Mestre: Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Mestre amado, de todos os males. E que assim seja. Graças a Deus. Que vocês todos possam ter um retorno abençoado às suas vidas. Boa noite.